Desde criança, eu escuto um pensamento confuso, que hoje eu sei que ele tem o grande objetivo de negar direitos. Um pensamento que é reproduzido na nossa sociedade, no qual os direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs, eles são constantemente violados, e essa violação, ela favorece privilégios para aquele grupo que se beneficia exatamente da construção do discurso e da reprodução desse mesmo pensamento equivocado, que é a violação dos direitos fundamentais de todos os cidadãos e cidadãs, que são os direitos humanos. Bom, eu, algum tempo atrás, tive o prazer de conhecer uma pessoa e várias pessoas na minha trajetória que me ajudaram a entender um pouco de onde eu vim, o que eu sou e o que eu posso representar dentro daquilo que penso ser importante para melhorar a vida em sociedade. Quero dizer então que nós somos frutos, eu sou fruto, de um conjunto de pessoas também que me ajudaram a perceber a vida em sociedade de forma diferente daquilo que o Estado, que o nosso país permitiu a várias gerações de pessoas da minha cor de pele, a pessoas negras e negros. Nós tivemos aqui no nosso país o Tratado de Tordesilhas, depois tivemos o descobrimento em 1500, um pouco mais na frente, nós tivemos em 1822 a proclamação da independência do Brasil, e naquele momento, todos nós sabemos, o país passava por um processo ainda de escravidão. A grande força de trabalho que gerou riquezas no nosso país, a essência do capitalismo brasileiro, ele ainda se baseou na força de trabalho de pessoas escravizadas no nosso país. Diga-se, pessoas indígenas, mas os negros que aqui vieram trabalhar de forma forçada de um outro continente para o nosso continente. Em 1822, nós estávamos num processo onde já existia a Revolução Industrial já havia acontecido, a Inglaterra, ela necessariamente obrigava os países, para que abrisse mercados, para que a força de trabalho escravo fosse abolida, e o Brasil aceitou em 1822, condicionando que a sua independência fosse aceita também pela Inglaterra. E daí se deu um conceito que, quando se fala assim, isso é para inglês ver. Então, o Brasil assinou o tratado, mas, na verdade, só aboliu a escravidão em 1888. Então, de 1822 até 1888, apesar do tratado, isso não ocorreu no Brasil. O que ocorreu foi que, um pouco mais na frente, em 1871, tivemos a lei do ventre livre, e essa lei, eu pensava algum tempo atrás que a pessoa nasceu, naquele período já era livre, mas não era assim. A pessoa nascia, trabalhava como escravo 21 anos da sua vida, e quando chegava nos 21 anos, o proprietário de escravos tinha direito de ir à coroa, e para libertar aquela pessoa pedir uma indenização. A coroa indenizando, aquele negro era alforriado. Não indenizando, essa pessoa trabalhava mais 5 anos da sua vida como escravo, ou seja, com 26 anos, ele poderia ser considerado uma pessoa livre. Um pouco mais na frente tivemos a lei dos sexagenários, mais próximo da abolição da escravatura. E eu pensava, bom, chegou aos 60 anos, está livre, mas também não era assim. A pessoa chegava aos 60 anos, o proprietário de escravos tinha direito de chegar na monarquia e pedir indenização daquelas pessoas. Caso isso não ocorresse, essa pessoa tinha que trabalhar mais 3 anos da sua vida, veja bem, com 60 anos isso era praticamente impossível naquela época, na condição de escravo, e depois era. Depois tivemos um pouco mais na frente a abolição da escravatura em 1888, e também tivemos em 1889 a proclamação da República. E a proclamação da República foi exatamente o momento, 1 ano depois da abolição da escravatura, na qual os senhores de escravo também chegaram na Princesa Isabel e descobriram que não ia ter indenização. Então eles se juntaram com aqueles que queriam a proclamação da República e expulsaram a família real do Brasil.
O que eu quero dizer com isso é que a construção de um projeto de nação, a partir de 1889 no Brasil, ele não incorporou os negros e negras na história, na construção econômica do nosso país. O que se teve a partir daí ainda é um Estado no qual a grande maioria dessas pessoas, e aí o Irade foi extremamente feliz na fala dele, é a produção da exclusão. Ou seja, se o sistema escravocrata brasileiro gerou riquezas para alguns, ele gerou miséria e exclusão social para milhões de outras pessoas, por gerações de pessoas. Até aqui, a minha fala, ela vai se dando no meu momento de compreensão política do que eu estou dizendo. Eu só fui começar a entender o que eu estou falando aqui agora, em 1999, recentemente, quando eu já tinha meus 30 e poucos anos de idade, que eu fui descobrir que um dos grandes motivos que me impedia de poder avançar ainda estava atrelado a uma condição social que atrelou milhões de pessoas no nosso país, que é a questão ainda da cor da pele no Brasil. Nós podemos dizer que não é por aí, mas o racismo brasileiro, ele maqueia. Por exemplo, desafio os senhores e as senhoras. Se vocês olharem qualquer dicionário brasileiro e pegar o significado de preto e o significado de branco, nós vamos ver que a construção estrutural do racismo está a partir dali. Indivíduo perigoso, homem da raça negra, preto, sujo, encardido. Está no nosso dicionário. E aí eu fico entendendo por que a polícia, né, na maioria das abordagens policiais também, eles veem os negros, e nós mesmos, aí andando nas ruas, a gente vê como as pessoas que, na verdade, são os mais perigosos. Porque, culturalmente, isso está colocado para nós no nosso cotidiano e na nossa formação educacional. Bom, com essa história, eu conheci Milton Gonçalves, que um dia me falou: José Eduardo, você tem que parar de ser do movimento negro. A grande diferença hoje está em ser um negro em movimento. Isso é uma diferença conceitual diferente, porque essa ideia de ser um negro movimento e sair do movimento negro traduzia-se na ideia de não ficar fazendo denúncia de que a sociedade havia racismo, mas passar a lutar por protagonismo numa sociedade na qual nega os mesmos direitos a pessoas da minha cor e aos pobres do nosso país também. Então passei a compreender isso. E nessa trajetória, eu vinha de atuação política, de intervenção social, me formei em serviço social, que também me ajudou muito na compreensão dos espaços nos quais nós estamos atuando. E quando foi, ainda lá atrás, em 1981, no início dos anos 80, houve ocupação do setor fim social, e naquele momento, a minha mãe, nós morávamos na beira de um córrego aqui em Goiânia, chamado Capimpuba, e lá ela foi para o fim social, foi morar lá. A diferença é que aqui, na região central, próximo no setor dos funcionários, ela era empregada doméstica, mulher negra, analfabeta, naquela época. Então, ali, ela podia, o seu labor era trabalho doméstico. Quando nós mudamos para o setor fim social, no início dos anos 80, todas as pessoas que ali moravam também não tinham condições de pagar alguém para fazer trabalho doméstico. O fato é que a situação obrigou a sair de lá e voltar de novo para o setor dos funcionários, e que com o decorrer desse processo, né, entrei na luta por moradia, e da luta por moradia, no início dos anos 90, 96, a prefeitura aqui de Goiânia criou um bairro chamado Goiânia Viva, Residencial Goiânia Viva. E todas as pessoas que ali onde nós morávamos estavam, como trajetória da luta daquelas pessoas também, foram convidadas, né, e ganharam, né, um terreno no Residencial Goiânia Viva. Então, isso também me despertou a ideia da importância da relação do cidadão com o poder público. Ora, se nós queremos transformar, mudar, nós temos que estar nos espaços que tomam-se decisões. Então, o espaço público é um espaço importante para isso.
E de 99, um pouco mais na frente, iniciou-se uma luta aqui em Goiânia, aliás, ainda no final dos anos 80, uma luta aqui em Goiânia para a questão da incorporação nas políticas públicas da cidade de Goiânia da temática racial. E uma delas foi a luta pela criação do Conselho Municipal na época dos direitos do negro. Isso em 88, me lembro do vereador Mozart Moraes, que apresentou o projeto de lei, e um grupo de militantes foi lá, opa, direito do negro, vamos lá defender, e eu fui também. Né? O fato é que de 88, somente em 2004, é que nós conseguimos a sanção da criação de um conselho municipal que chama-se CONPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Então foi um conjunto de uma luta, a mudança de conceito de direitos do negro para a igualdade racial. A diferença é que no conceito da igualdade racial se tornava algo mais amplo, considerando que não só os negros na nossa sociedade, mas os indígenas e os ciganos e outras etnias, mas basicamente essas três etnias, elas sofrem diretamente o peso da sua condição étnica na nossa sociedade. E criou-se, então, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em 2004. Nessa luta, na trajetória, na participação em governos, e em 2008 fui convidado para atuar como assessor de políticas para afrodescendentes na Prefeitura de Goiânia, e naquele momento meu conceito era o mesmo, era necessário mudar. E aí nós trabalhamos, foi feita a alteração de Conselho de Afrodescendentes para Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com incorporação, e que Sam e várias outras pessoas, a Hélida que está aqui na plateia também nos ajudou muito nisso, que foi a ideia de incorporar a luta da igualdade racial junto com a cultura de paz. Né? Uma divergência que havia, porque muitas pessoas achavam que não, a questão dos negros tem que estar separado, e ainda tem esse pensamento, mas nós entendíamos que precisava incorporar outras lutas, e o resultado desse processo foi, por final, a construção da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial em 2012, né, que existe na cidade de Goiânia. A mensagem que eu acho que eu gostaria de passar aqui é que vale muito partir de nós a crença de que sociedade nós queremos, para que rumo nós queremos seguir. Um país onde a grande maioria está entre o nosso país está entre os países onde mais se assassinam jovens. Goiânia, a nossa cidade, é a 28ª capital mais violenta, sendo que a grande maioria dos jovens que são assassinados, não só em Goiânia, mas no país, ainda são jovens negros. Eu teria um monte de outras coisas para poder falar a partir daí, mas, para finalizar, minha mãe, tempos atrás, nós conseguimos, passando esse processo todo, compramos uma casa, e aí ela estava na porta da casa, e chegou uma vendedora, e ela lá trabalhando, a vendedora perguntou para ela assim, ô dona, eu trabalho com isso, a senhora pode me apresentar a dona da casa? E a minha mãe era dona da casa, né, que estava lá na porta. E minha mãe fica pé da vida com isso. Falei, mãe, calma, a senhora está numa sociedade onde os negros ainda são vistos como subalternos. Então, durante boa parte dos anos ainda nós iremos ouvir, mesmo estando em posições nas quais seria natural qualquer cidadão, qualquer cidadã, mas o fato da nossa cor ainda nos impede de ser visto como pessoas que também têm as mesmas condições sociais de qualquer outro brasileiro e brasileira. E essa discussão, ela tomara que não seja, né? Por isso que foram criadas as políticas afirmativas, e nós imaginamos que elas devem ser políticas temporárias, mas que também permita corrigir as distorções que foram construídas ao longo da história do nosso país, distorções nas quais sempre beneficiou a mesma classe econômica, e essa classe econômica, para que nós possamos mudar o nosso país, é preciso incorporar todas as pessoas, os cidadãos e cidadãs, a partir dos seus melhores talentos, das suas melhores condições. E isso, eu acredito que é uma forma de lutar contra o racismo. Muito obrigado.